Olá, como você está? Mais uma vez estamos aqui com a palavra do Senhor para estudarmos juntos acerca da mudança do sábado para o domingo. Estamos enfrentando alguns problemas técnicos, mas creio que pela ajuda do Senhor iremos conseguir, deixar essa mensagem com você e para mais pessoas. Agora, me ajude a fazer uma coisa. Me ajude a fazer essa mensagem chegar a qualquer canto do mundo. Conto com você. Compartilhe, se inscreva no canal para receber todos os vídeos que eu for a postar aí. E deixe o seu like, deixe o seu comentário se você gostar do vídeo. Agora, hoje, como nós bem sabemos, existe um mandamento esquecido por muitos, o mandamento do sábado, não é? Muitos guardam o domingo em lugar do sábado. E quando nós questionamos acerca disso, as pessoas dizem que o sábado foi abolido. Outros dizem que nós guardamos o sábado porque Jesus ressuscitou neste dia. São várias opiniões que nós temos quando nós damos em frente a respeito com essas pessoas. Mas afinal de contas, quem mudou o sábado? Teria sido Deus, Jesus, o Espírito Santo, os apóstolos, os cristãos primitivos? Agora vamos ver. Porém, nenhuma palavra ou frase apoia a tal mudança. Várias pessoas alegam sim isso, mas nenhuma nenhuma linha apoia essa mudança. Em algum momento na história, Em algum momento na história, quando já foram decorrendo, depois da exceção de Jesus, o sábado alguém alterou. Agora nós vamos poder ver isso. O primeiro registro do decreto dominical ocorreu em 7 de março de 321. Foi esse o registro que nós temos. Foi o primeiro registro. No dia 7 de março de 321, o imperador Constantino promulgou a primeira ordem dominical para que as oficinas de todos aqueles que moravam na cidade pudessem fechar todas as suas oficinas e pudessem sim repousar neste dia venerável ao sol, que era domingo. Agora você me pergunta, será que nas escrituras existe isso? Bom, na Bíblia só narra como o primeiro dia da semana. Tá bom? O domingo na Bíblia é descrito como o primeiro dia da semana. E em nenhum momento o primeiro dia da semana recebe um nome. Na Bíblia, o único dia que Deus descreveu dando um nome é o sábado. Mas você me pergunta, afinal de contas, de onde vem o sábado? O sábado vem desde a criação. Na semana da criação, em 6 dias, o Senhor fez tudo. E no 7º dia, ele se pôs a descansar. E neste dia, ele santificou, abençoou e descansou neste dia. Vamos ver isso no capítulo 2, no livro de Gênesis, verso 1 a 3. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que fizera. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus fizer. Você conseguiu compreender que no versículo 3 nós encontramos a bênção, encontramos a santificação e encontramos o descanso. O próprio Deus, depois de ter criado tudo, descansou neste dia. Agora, quando Deus deu os 10 mandamentos por forma escrita, na forma escrita aos israelitas, ele deixou bem claro que ninguém podia alterar este dia. Como nós podemos ver em Deuteronômio, capítulo 4, versos 2, quando ele diz: cuidais em que ninguém acrescente nada a essa palavra que eu vos falo, e ninguém diminui nada. Cuidai para que possam obedecer conforme eu vos mando hoje. Em Malaquias 3,6, Deus diz: eu, o Senhor, não mudo. Em Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito,
desde do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1,17. E o mesmo Jesus se recusou a dar essa satisfação de que ele anulou o sábado. Em Mateus capítulo 5, verso 17, diz que não cuideis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque na verdade convém que o céu e a terra passem, mas nem um jota nem um til se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Mateus 5, 17 a 18. E vamos poder também ver que na igreja primitiva continuaram a guardar os 10 mandamentos. A prova disso nós podemos ver em Tiago capítulo 2, verso 10. Em Tiago capítulo 2, verso 10, nos dá uma mensagem que nos comprova que as pessoas da igreja primitiva estavam sim a guardar o sábado. Diz assim: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, cometeres adultério, mas matar, estás desfeito. Se tu, pois, não cometeres adultérios, mas matar, estás feito transgressor da lei. Agora você entendeu que Tiago estava aqui a falar dos 10 mandamentos. Não estava a falar de nada senão os 10 mandamentos. E isso nos comprova que o sábado, pelos cristãos primitivos, depois de Jesus, era ainda observado. Agora, no livro de Atos, que é no Novo Testamento, nós temos 84 vezes que o sábado é mencionado a ser guardado. 84 vezes! Claro, temos 84 vezes que o sábado é mencionado. 2 vezes, ou seja, 2 sábados. Isso ocorreu em Antioquia. Pode ver isso no Atos capítulo 13, verso 14, 42 e 44. Um sábado em Filipos, Atos 16, verso 3. Desculpa. Sim, verso 13. E 3 sábados em Tessalônica, Atos 17, 2 a 3. 78 sábados em Corinto, Atos 18, 4 a 11. Você compreendeu que os primeiros cristãos guardavam o sábado? Você compreendeu que Paulo continuou guardando o sábado mesmo depois da morte de Jesus? E o sábado, note que não era guardado no território judaico, ou seja, no território judeu. Mas Paulo guardava o sábado em territórios em que ele pregava o evangelho. Tessalônica não era em Jerusalém, não era em Israel. Antioquia não era em Israel. Foram territórios gentíacos, ou seja, gentios, em que Paulo guardava o sábado. De acordo com a lei de Deus, o dia de adoração é o sábado. O 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Êxodo 20, 10. Mas e aí? De onde vem um domingo? Veja que na Bíblia, o primeiro dia da semana nunca é dado um nome, como domingo. Está um pouco chamado de dia santo. Nenhuma indicação de que houve uma adoração neste dia. Você consegue compreender isso? No Novo Testamento, nós temos 8 textos que falam do primeiro dia da semana. E eu vou te mostrar esses 8 textos e eu e você aqui vamos poder fazer o quê? Uma análise crítica e para ver se existe algum vestígio de adoração que pode ter passado despercebido neste dia. O primeiro texto se encontra em Mateus 28, 1. Mateus capítulo 28, verso 1. Nós vamos poder ter uma passagem, a primeira passagem, que fala do primeiro dia da semana. E diz assim: e no fim do sábado, quando já despontava o sol, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Neste texto, eu não vejo nada que dá indicação à adoração no domingo. Não vejo nada também que anula a adoração no sábado. O segundo texto está em Marcos 16, verso 2.
Vamos ver Marcos 16, versos 2. Diz assim: E no primeiro dia da semana foram ver o sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Você viu alguma indicação de adoração aqui? Não. Então, não há. Eu também não vi. E note que estes dois textos foram escritos no ano 62, 31 anos depois da ressurreição de Cristo. Se alguma alteração tivesse sido se alguma alteração tivesse sido feita, depois desses 30 anos, não acha que esses discípulos de Jesus, os apóstolos, teriam escrito isso? Agora, vamos lá ver o terceiro texto. Marcos 16, 9. Diz assim: E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Nesta passagem, eu não vejo nenhum vestígio de adoração. Nesta passagem, não vejo também nenhum vestígio de alteração do sábado para o domingo, assim como para qualquer dia de adoração. Agora, que você aí possa analisar corretamente. E este texto foi escrito também no ano 62, 31 anos depois da ressurreição do Mestre. A quarta passagem se encontra em Lucas, capítulo 24, versos 1. Capítulo 24, versos 1. Diz assim: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando especiarias que tinham preparado. Este texto foi escrito no ano 64 depois de Cristo, 33 anos depois da sua ressurreição. E Lucas fez questão de deixar claro o seu conceito a respeito do sábado. Veja em Lucas 23, 56, diz assim: E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram segundo o mandamento. Lucas tinha por conhecimento que este dia é um mandamento. Isso ocorreu na sexta-feira, quando Jesus foi morto. Depois de elas terem preparado unguento para ungir o corpo do Mestre, no sábado eles repousaram segundo o mandamento. Lucas, o mesmo que escreveu essa passagem de capítulo 24, versos 1, no verso 56 do capítulo 23, ele deixa esse conceito como segundo o mandamento. Mas eu vou te mostrar, falta ainda 4, não é? Vamos para a quinta passagem, que se encontra em João capítulo 20, versos 1. João capítulo 20, versos 1. Vamos ter também uma passagem que fala a respeito do sábado. E diz assim: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra volvida. Você entendeu alguma coisa que fala de adoração neste texto? E este texto foi escrito no ano 97 depois de Cristo. Estamos a falar de 66 anos depois da ressurreição de Jesus. Se algo tivesse sido mudado, não acha que aqui alguma coisa teria sido escrito? E vamos ver a sexta passagem, em verso 19, no mesmo capítulo, diz assim: Chegada, pois, a tarde daquele primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, e pôs no meio deles, disse-lhes: Paz seja convosco. Você compreendeu também alguma coisa que dá alguma alteração a respeito do sábado para o domingo? Ou que fala de alguma coisa a respeito da adoração? Os discípulos estavam apenas com medo dos judeus e foram se encerrar num quarto com portas fechadas. E Jesus entrou e disse: Paz seja convosco. Você nota alguma coisa que tem a ver com adoração neste dia? O sétimo texto se encontra em Atos 20, versos 7. No Atos capítulo 20, versos 7, tem outra passagem que fala a respeito do primeiro dia da semana. Diz assim: E no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão,
Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Depois de ter passado o sábado, Paulo desejou dar uma conversa com seus discípulos e amigos antes da sua viagem. Você notou aqui que Paulo evitou viajar no sábado? E se no domingo tivesse algum significado a respeito da adoração, será que Paulo estaria de viagem, não ficaria para poder adorar a Deus com seus irmãos e amigos? Até que chegamos no último texto, se encontra em primeira carta de Coríntios, primeira carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versos 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não faça as coletas quando eu chegar. Aqui Paulo estava somente organizando as coletas, porque ele tinha conhecimento de que os irmãos que estavam em Jerusalém passavam necessidades. Nesse dia, ele não indicou nada a respeito de adoração. Ele não deu nada acerca desta prática. Somente aqueles irmãos tinham que ajuntar as coisas para que quando Paulo chegasse, não se fizessem as coletas. Agora eu pergunto, nestas passagens você achou alguma coisa que dá indicação à mudança do sábado para o domingo? Nestas passagens você notou alguma coisa que dá lugar à adoração no domingo? Eu não vi nada. E nesses textos não há nenhuma indicação da mudança do sábado para o domingo. Então, quem mudou o sábado, amigos? E quando é que isso aconteceu? Bom, em primeiro lugar, ou seja, uma observação é que quando Jesus subiu ao céu, a igreja cristã, ou seja, o cristianismo, foi terrivelmente perseguido. Primeiro pelos judeus e segundo pelos romanos. Mas o problema é que os romanos não conseguiam, ou seja, os romanos todos quando perseguiam a igreja de Deus, ou seja, o cristianismo, não conseguiam matar o próprio cristianismo. Mas sim, cada vez mais que matavam as pessoas que constituíam o cristianismo, quando aquele sangue caía na terra, era como se fosse uma semente. Mais e mais pessoas se convertiam. Agora, esse cristianismo não conseguiram matar. O primeiro decreto, ou seja, o primeiro decreto oficial do descanso no primeiro dia da semana foi em 7 de 3 de 321. Muitas pessoas, quando eu lhes digo isso, negam, não acreditam. Mas o primeiro decreto oficial foi isso em 7 de 3 de 321, pelo imperador Constantino o Grande. Então, ele é que mudou o sábado para o domingo. E a Igreja Católica Romana já tinha, ou seja, a Igreja Católica foi adotando este dia para cristianizar. Então, o responsável pela mudança do sábado para o domingo é a Igreja Católica Apostólica Romana. E isso já tínhamos sido avisados. Veja o que veja o que está escrito em Daniel capítulo 7, versos 25. Veja o que Deus mostrou a Daniel. Diz assim: e proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos, metade de um tempo. Você conseguiu compreender aqui que ele fala de um poder que iria proferir palavras contra o Altíssimo, cuidaria em mudar os tempos e a lei. Se você for à história, você vai descobrir quem mudou os tempos, falando dos calendários. Não vou dar muitos detalhes aqui, mas de um outro vídeo, quando eu for gravar, prometo dar esses detalhes. Eles mudaram os tempos, em primeiro lugar, mudando o calendário. O calendário judaico, o calendário que nós usamos hoje, é diferente. Não sei se você já sabia disso. E 2, mudaram a lei de Deus. O segundo mandamento que proíbe a adoração de imagens
foi tirado. Se você pegar o catecismo romano, vai poder encontrar isso. Esse mandamento que proíbe a adoração de esculturas e imagens, foi tirado, não está lá. E foi dividido o 10º mandamento, foi dividido em 2 para que a lei não continuasse, não ficasse somente com 9 mandamentos. E o 4º mandamento, que fala também do sábado, foi tirado. Vai ver lá o livro no Catecismo Romano, você poderá ver isso. Antes que você me diga que Jesus resumiu os mandamentos em 2, em primeiro lugar eu gostaria de perguntar, quando você resume algo, está anulando os fatos anteriores ou somente está comprimindo ou condensando para que algo seja compreendida de uma forma fácil ou seja falado de uma forma fácil? Jesus não anulou os 10 mandamentos quando ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus de todo o seu coração e amar o teu próximo de todo o teu coração. Eu quero te fazer algumas perguntas. Você acha que o mandamento sobre adulterar foi abolido? Não. E o mandamento contra a mentira foi abolido? Não. E o mandamento contra o roubar, esse foi abolido? Não. Mais um. Acerca de honrar o seu pai e a mãe, foi abolido? Não. Mais um. Acerca de cobiçar coisa do próximo, foi abolido? Não. Agora, vamos no 1º e 2º mandamento. O mandamento de poder adorar a Deus como seu único Criador foi abolido? Não. O mandamento da proibição de adorar as esculturas de imagem foi abolido? Não. E o mandamento de tomar o nome de Deus em vão foi abolido? Não. E o mandamento do sábado foi abolido? Também não. E sabe que, se formos ver no livro de Êxodo 31, 18, há uma coisa muito importante que você precisa saber nesta passagem. Diz assim, 31, 18... Já estou em Deuteronômio. Êxodo 31, 18 diz assim: E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Os 10 mandamentos, o próprio Deus é quem se encarregou em escrever. Então, amigo, se você gostou da mensagem, compartilhe o vídeo e não permita... compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações quando for a postar um novo vídeo e comente o vídeo, deixe o seu like, fale o que é que você acha disso e de tudo quanto eu te mostrei. Será que existe um vestígio mesmo que indica a mudança do sábado para o domingo? Então, se não há, por que você adora no domingo? Que Deus possa abençoar você e tenha uma feliz semana.